Olá, estamos ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, transmitindo mais uma edição do programa Estúdio Aberto e logicamente gravado pela JPTV e pelo portal JP News. Ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Bom dia. A gente vai trazer as notícias que estão fervilhando na manhã dessa sexta-feira aqui na nossa programação, né? Do nosso Estúdio Aberto. Muitas notícias. Daqui a pouquinho, olha só, o Jornal Progresso já está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas das manchetes do Jornal Progresso, com seus 10 mil exemplares circulando em 10 municípios do Vale do Caí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, portanto, as manchetes do Jornal Progresso. Antes a gente começa aí com várias matérias em relação ao processo de impeachment que foi oficializado ontem à noite, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Processo que foi protocolado ontem pela manhã, né, por um cidadão montenegrino, e que à noite, então, foi a votação na sessão da Câmara de Vereadores, sendo acatado, então, pelos vereadores, né, como foi transmitido ao vivo aqui pelo portal JP News, através da JPTV. Essa é uma questão que vem sendo tratada há algum tempo já aqui no município, né, desde que várias especulações sobre esse assunto surgiram, né, várias ameaças, né, de que esse pedido de impeachment seria protocolado, mas até então nada de concreto havia sido feito, né, Adriano? Foram feitos abaixo-assinados para integrar, né, então, o pedido de impeachment do prefeito, mas aquele grupo de pessoas que a gente chegou a fazer matéria a respeito, né, alguns meses atrás, não foram os responsáveis por esse pedido, né? Veio de uma pessoa de onde a gente não esperava. E, na verdade, uma daquelas pessoas foi o motivo do pedido de impeachment, né? Exatamente, Adriano. Então, é uma situação, a gente dá risada, né? É uma situação complicada, é um momento tenso na história de Montenegro, né? Um momento histórico também, sendo que, conforme informações que a gente tem, né, seria o segundo encaminhamento de processo de impeachment já da estamos história. Atrás disso, né? Estamos atrás, né, de pessoas que viveram aquele tempo, né, e que podem nos relatar melhor, então, como é que foi esse primeiro processo de impeachment ocorrido aqui no município de Montenegro, mas que, conforme as informações que a gente tem até agora, né, acabou em pizza, como se diz, né, Adriano, não resultou no afastamento do prefeito. Já dessa vez, né, a gente não sabe ainda, né, só o tempo dirá o que será feito do governo Azeredo. Depende do número de vereadores que irão votar contra, né? O fato é que existem 3 que vão votar contra. Se houver mais um, não passa, né? Então fica naquela questão, né? Com a morte de Joacir Menezes, ficou em aberto essa questão, né, Clarice? Exatamente, e são muitas as especulações, né? A gente ouve nos bastidores os comentários, né? Os questionamentos, mas será que vão conseguir esse voto? Será que não vão? Então, realmente a gente só vai ter como saber disso no dia da votação final. Por enquanto seguem as especulações, né? E a gente está acompanhando aí todo o desfecho desse caso, né? Ouvindo o prefeito também para saber como é que ele reagiu a essa situação, né? O que pretende fazer a respeito. Acompanhe o andamento dessa situação, né? Aqui com as notícias diárias que são veiculadas no portal JP News. Uma ampla cobertura sobre esse assunto, também a informação aqui do JP News é que relatório final sobre o processo de impeachment deve ser apresentado em 90 dias. Bom, a gente vai em frente aí com outros assuntos, ainda sobre as eleições. A JPTV estará fazendo um trabalho especial juntamente com a JP Redes Sociais, Jornal Progresso e RPM no domingo. E a informação é que a rua Dr. Bruno de Andrade, ela estará interrompida a partir das 4 da tarde nesse domingo, porque haverá um tumulto ali na região do bairro Tibaúva, onde fica a sede do cartório eleitoral da 31ª zona, né, Clarice? É um alvoroço, né? Todo mundo ansioso para saber o resultado, né? Que vai tratar do futuro do país, né? Pelos próximos 4 anos aí. Então, vai ser um momento de bastante tensão também, né? Para os eleitores. E alguns optam por essa concentração em frente ao cartório, né? Para acompanhar de perto esse andamento. Lembrando que a gente vai ter uma ampla cobertura, né, ao longo do dia sobre a movimentação, sobre os pontos, né, de maior movimentação aqui em Montenegro. E lembrando também, né, que os eleitores devem estar atentos, né, às famosas boca de urna. Ontem acabou a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Hoje, então, é o último dia para que os candidatos coloquem propaganda em veículos pagos, como revistas, jornais, né, e amanhã, então, a partir das 10 horas da noite, devem ser retirados
todos os materiais de campanha, né, os famosos cavaletes que a gente tratava aqui na semana passada. Aliás, né? Na quarta-feira. Quarta-feira. Bom, Clarice, hoje de manhã eu recebi uma ligação de uma pessoa com uma dúvida se os carros de som com propaganda política poderiam estar rodando ainda hoje. É a informação oficial que a gente tem do Tribunal Regional Eleitoral, que podem até amanhã às 10 da noite. Exatamente. A partir das 10 da noite de amanhã, o cidadão que presenciar esse tipo de situação ou que avistar os cavaletes deve, então, fazer a denúncia, né, do candidato que disponibilizou esse material. Então, o cidadão tem que estar alerta aí, né, para coibir qualquer tipo de tentativa de força de voto, né. E uma coisa interessante também, que eu acho importante da gente ressaltar, é a questão do celular na hora do voto, né. O ideal é que as pessoas deixem o aparelho celular em casa, porque não é permitido o porte do celular no momento da votação. Então, para evitar de ter que estar etiquetando o celular, largando lá, deixando com o pessoal da mesa, o ideal é que a pessoa nem leve esse aparelho, né? Ou então, se vai com um parente, com um amigo ou algum conhecido, né, no momento da votação, deixe o seu celular do lado de fora da sessão, né? E quando retornar, pegue o aparelho, porque não é permitido muito menos o uso, né, tão pouco o porte do aparelho durante a votação. Isso é para impedir que as pessoas façam fotos, né, e que ali mostrem para quem estão votando. Isso é uma forma também de controlar a questão da compra do voto, né, porque nos dias de hoje não seria de se espantar se o cidadão tirasse lá uma fotinho para mostrar para o seu candidato depois que votou nele, né. Então, é importante estar atento também e não tentar, né, entrar na zona eleitoral, porque isso aí pode dar uma complicação grande para o cidadão que esconder. Não vai ser realizada a revista para ver se a pessoa tem ou não o celular, mas vai ser perguntado ao cidadão se ele possui o aparelho. Caso ele confirme, então vai ser pedido para que ele deixe lá. Isso é uma novidade desse ano, né? Exatamente. Agora, se ele omitir e entrar com o celular e for flagrado utilizando o aparelho, pegando o aparelho na mão, ele poderá até ser preso, né? Então é importante estar atento a isso. Lembrando que os presidentes de mesa têm poder de prisão, né? Ainda mais quando há uma omissão, né? Olha só, Clarice, uma matéria bem legal que está postada aqui no portal JP News. Padre jesuíta Inácio Spor fala de sua ligação com o Pareci Novo. Ele faz um relatório muito interessante sobre o tempo em que ele atuou no seminário jesuíta de Pareci Novo, né? Exatamente, Adriano. Ele tem muitas histórias para contar, né? Ele que iniciou sua formação na Companhia de Jesus, né? Em Pareci Novo, há quase 50 anos. E hoje, então, ele lembra do passado, né? Das amizades que fez, da importância daquele período para a formação religiosa dele. E lamenta a situação pela qual passa o atual... pela situação atual que passa o antigo seminário, né? Situação de degradação que a gente já mostrou aqui em reportagens anteriores, com parte do prédio caindo aos pedaços literalmente, né? O telhado já desmoronou em várias salas, o piso do local também encontra-se em péssimas condições. E o padre então relatou, né, como é que era a vida naquele tempo, a importância que o seminário teve para Pareci Novo e para toda a região aqui. E ele lembrou ainda de uma época, lá pela década de 1970, em que se cogitou a possibilidade de ser instalado um centro da FEBEM ali no seminário. E ele diz então que, de repente, se isso tivesse sido feito na época, hoje o local ainda estaria preservado, né? Mas, infelizmente, pelo que se vê, a situação do seminário é bastante complicada e difícil de ser revertida, né? Então, foi um momento de relembrar esse passado, né? E ele tem, inclusive, registros, né, que foram documentados, está sendo feito um livro, né? São crônicas sobre toda a história que envolve os jesuítas e a participação no seminário, na comunidade de Pareci Novo. Esse trabalho não é exclusivo do município de Pareci, né? Ele é um volume paralelo a outros, se não me engano, 5 ou 6 volumes que tratam da história religiosa de outros municípios, né? Mas é um trabalho bastante interessante, onde traz inclusive nomes de seminaristas que passaram pelo colégio, traz vários momentos importantes registrados naquele local, né?
Então, o padre tem uma outra ligação interessante também com o Pareci Novo, que é a questão das flores. Ele gosta muito de flores, de todas as espécies, né, de todos os tipos, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu e o meu colega Henrique chegamos para conversar com ele, porque de imediato foi uma das primeiras coisas que ele falou, né, da sua paixão pelas flores. E ao ligar o computador começaram a surgir várias fotografias de flores, né, que ele próprio tira e guarda lá como papel de parede, papel de fundo do seu computador. E junto a isso, né, a questão religiosa, então são dois links que ele tem com o município de Pareci Novo, né? A formação religiosa e também essa apreciação pelas flores, que a gente sabe que Pareci Novo, né, é considerada a cidade das flores. Então a matéria já está no portal JP News e hoje à tarde estará disponível também o vídeo na JPTV. Vale a pena conferir, é uma história realmente bastante interessante, né? É sempre bom ouvir um pouco, conhecer mais sobre o passado da região toda, né? Muito bem, o portal JP News informa que a Proteste está fazendo um apontamento aqui, que tem casais que chegam a gastar R$20 mil para a chegada dos seus primeiros bebês, né? E a Proteste aqui diz que há um segredo capaz de fazer com que o orçamento não seja comprometido nesse momento tão especial de pai e mãe. Organização e planejamento familiar. É nada de se deixar guiar pelas emoções, né? Mas é difícil. Tem pessoas que a gente sabe que quando descobrem que estão grávidas, né? No ter o primeiro contato com o exame que comprova, já antes mesmo de dar notícia para os familiares, já sai do consultório médico e vai em busca da primeira roupinha, do primeiro sapatinho, né? E isso acaba gerando um certo desperdício, porque o exame mesmo que identifica o sexo do bebê, hoje em dia já é feito mais precocemente. A partir dos 3 meses, se não me engano, a mãe já consegue saber o que é o filho. Mas até pouco tempo atrás era visto lá pelo 7º, 8º mês de gravidez. Então algumas mães compulsivas acabavam comprando. Às vezes compravam roupinha rosa porque tinham aquela certeza de que seria uma menina, ou então o contrário. E aí, para surpresa, quando saiu o exame, né, era o sexo oposto e todo aquele material ficava lá guardado e seguiam elas para novas compras, né? E aí, quando a criança nasce, muitas vezes os pais estão numa situação de aperto financeiro, né, de tantos gastos que foram feitos em relação à compra de decoração de quarto, compra de roupinhas, enfim. Então esse estudo da Proteste mostra como as mães devem se organizar para que quando o seu filho chegue, a situação esteja tranquila, elas tenham sossego, né, para curtir os filhos sem a preocupação com o orçamento familiar. Muito bem, Clarice, vamos lá trazendo mais informações aqui. Portal JP News, uma matéria que está no portal da Deutsche Welle, informa que a Aécio reduz diferença para a Marina, né? Ainda a diferença de Dilma para os outros é grande. Uma pesquisa publicada pelo Datafolha mostra que Dilma Rousseff tem 45% dos votos válidos, seguida de Marina com 27% e Aécio com 24%. Para ganhar já no dia 5 de outubro, a atual presidente terá que ter 50% dos votos. A gente chega na reta final, né? Tá na hora de saber realmente como é que vai acabar essa situação. E existem ainda aqueles eleitores indecisos, né? Que acabam deixando para os últimos dias, às vezes para o último dia, para decidir em quem vai votar. Então essa situação, né? Essa disputa, esse número esse percentual da disputa acaba mudando, né, significativamente em cima da hora. Então é complicado, principalmente quando há uma diferença muito pequena entre um candidato e outro, como é o caso da Marina, né? Mas já em relação a Dilma essa diferença é bastante grande. Porém, tudo é possível, né? É possível que haja uma mudança, levando em conta os eleitores indecisos. Bem, Clarice, a gente segue com o nosso estúdio aberto, que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso Montenegro e gravado pela JPTV e portal JP News. No esporte, a gente repercute aqui as manchetes do jornal Progresso. Grande público prestigiou as finais dos Jogos Escolares lá em Tupandi. E é interessante, né? Apesar de não ter nenhuma equipe de Tupandi, muita gente foi prestigiar as equipes de outras cidades que estiveram lá nos Jogos Escolares. Também confira
os jogos da 4ª rodada do Cantegril Clube, aqui no Jornal Progresso, né? Também nesse sábado tem a rodada do Municipal de Bosch, em São Sebastião do Caí. Montenegro ainda confira os jogos da Série Ouro do Grêmio Gaúcho. E Pareci Novo, São Pedro A e Celtic se enfrentam pela a 9ª rodada do futsal. Só algumas notícias regionais aqui do esporte, né, que está bastante movimentado no final de semana, né, Clarice? Com certeza, e essa questão do público de fora do município, né, e prestigiar é sinônimo de que as pessoas realmente gostam do esporte, né, valorizam mesmo que não seja dentro do seu município. É bastante interessante, né, bonita essa atitude. Tá certo, o Jornal Progresso trazendo na sua capa aqui, presidente de associação protocola pedido de impeachment de Azeredo. Também Museu de Linha Francesa resgata fragmentos do passado da região. Foi uma matéria que a gente fez, né, Clarice, mostrando esse trabalho muito legal que é realizado pelo seu Guido Birchelt, lá de Linha Francesa, e o seu museu. Um museu particular, mas já virou museu público lá em Linha Francesa. É muito legal essa história, né? Um cidadão que resolveu transformar a sua casa em um museu, em um espaço aberto para a comunidade conhecer um pouco da sua história, né? São vários os objetos que ele tem lá e que foi conquistando, inclusive, com o apoio da comunidade, né? Que disponibilizou um objeto aqui, um objeto ali e foi ajudando ele, então, a montar esse museu que hoje é visitado, né? Que é adorado, inclusive, pela comunidade ali do entorno, né? Eles reconhecem o valor, né, do museu e desse trabalho e visitam com frequência e fomentam também, né, a visita por parte dos turistas, né? Esse museu está, inclusive, na rota turística daquela região, né? Então, vale a pena conhecer um pouco mais da história na reportagem e, quem sabe, dar uma passadinha por lá, ver de perto o que está guardado lá no museu. Bem, página 2 do Jornal Progresso. Número de CCs na Prefeitura. É preciso? É a campanha do Grupo Progresso de Comunicação. E a manchete diz assim: Governo Azeredo tem mais CCs que a administração Percival. Paulo Azeredo tem 100 CCs e Percival empregou 75 pessoas. Essa é uma questão que é bastante polêmica também, né? Divide opiniões. Algumas pessoas acreditam que não é necessário esse número grande de cargos de confiança, né? E na semana passada a gente trouxe aqui uma outra reportagem ainda, falando que muitas vezes é uma forma de dar dinheiro para os partidos, né? Porque, segundo informações que a gente teve, esses cargos de confiança, essas pessoas que ocupam esses cargos acabam retirando parte do valor da sua remuneração para destinar aos partidos, né? Então, seria uma forma de compra de votos também, né? Então, toda essa questão a gente está trazendo aqui para a reflexão dos leitores, né? Na semana passada começamos essa série, agora trazemos esses números, né, referente à ocupação dos cargos. E para a próxima semana, então, a gente traz mais novidades aí que levam a comunidade a pensar sobre a real necessidade do município ter tantos cargos de confiança. Muito bem, uma matéria muito interessante está na página 8 do Jornal Progresso. O montenegrino vai gastar menos estudando medicina na Rússia. No último dia 30, data em que a anestesia foi aplicada pela primeira vez no mundo, o aluno de 17 anos, Leonardo Bos, chegou no saguão de embarque do aeroporto de Guarulhos de malas prontas para realizar o seu sonho de estudar medicina na Rússia. Lá o valor é bem baixo. Em média, cada aluno desembolsa entre 7 mil e 12 mil reais por ano em despesas entre o curso e a moradia. É bastante interessante, né? Pena que nem todos têm essa possibilidade de estudar medicina fora. Mas, diante dos valores praticados aqui no país, até que vale a pena. É um investimento que com certeza vale a pena quem tiver oportunidade e tiver um pouquinho de influência no idioma local também, né? É verdade. Clarice, como é que está a campanha aí da Claudinha Melo Lenhart? O Jornal Progresso, na página 12, informa que Montenegrina cria desafio no Facebook para doação de brinquedos. A campanha da Claudinha vai, como se diz por aí, de vento em popa. Foi além do que ela esperava, tomou uma proporção muito grande e ela até brinca que vão ser precisos vários caminhões para transportar os brinquedos, né? Porque a comunidade realmente está participando e a partir das matérias que a gente fez, outros jornais, TVs, rádios também procuraram a Claudinha, aderiram à causa, né?
e fizeram suas doações. O pessoal das equipes jornalísticas participaram, aí já desafiaram amigos a participarem também. Então tomou uma proporção muito grande, bastante interessante ver, né, o desdobramento dessa situação. E com certeza, né, a Claudião vai ter muitos brinquedos para fazer o Dia da Criança, da garotada aí, bastante especial. Lembrando que as doações seguem até o dia 7. Então, quem quiser doar e não tem Facebook, né, não tem como entrar na onda do desafio através do Facebook, pode doar tranquilamente, basta procurar ali a Secretaria do Clube do Comércio e deixar a doação. Ela pede que sejam doados 2 brinquedos, né, um para menina e o outro para menino, no valor de até R$5, para que não haja conflito na hora de entregar os brinquedos, né, para que sejam todos os brinquedos num padrão, para que ninguém fique descontente, né, que alguém vai receber um brinquedo melhor que o outro. Então, até às 18 horas do próximo dia 7, as pessoas podem fazer sua doação. Muito bem, Clarice, o consórcio NG Plus, o Aerogel, informa que a 4ª audiência pública do estudo das cheias do Baixo Rio Caí irá acontecer no dia 9, semana que vem, às 7 da noite, no Teatro Ataíde Cardona. Nessa audiência serão apresentadas as versões finais, ou melhor, a versão final dos estudos e as soluções recomendadas para os municípios alvos: Harmonia, Montenegro, Parecis Novo e São Sebastião do Caí. Lembrando que nas outras audiências houve muita divergência, né? Prefeitos, cidadãos achando que os estudos estavam errados e tal, né? E agora, no dia 9, será apresentado em audiência pública final os resultados práticos. A gente acredita que vai ser mais um momento polêmico e tenso, né, com muitas manifestações, principalmente porque agora é o resultado final, né? Antes as pessoas ainda podiam opinar, dar seus palpites aqui, palpites ali, mas agora então é para valer. Então a gente vai estar lá acompanhando de perto, trazendo os detalhes, né, do que foi decidido, então qual a melhor forma de amenizar o efeito das cheias aqui no trecho do Baixo Rio Caí. Muito bem, olha só, no projeto e na campanha Memórias do Renner, nós temos a manchete na página 14 do Jornal Progresso. Casper acredita que seria possível manter viva a memória do Renner de outra forma. Há anos, Carlos Ernesto Casper convive quase que diariamente com a imagem do prédio do frigorífico Renner. Mesmo assim, ainda não parou para pensar como poderá ser a paisagem do Porto das Laranjeiras sem o edifício. Ele trabalha muito na questão de que muita gente está trabalhando muito com o saudosismo e que ele acha que há outra forma de cultuar a memória do Renner. Né? Exatamente. Ele diz que, claro que mediante um estudo econômico, né, a viabilidade financeira, poderia se pensar em transformar o local em um museu, não necessariamente com a estrutura que tem hoje, o que poderia ser feito uma nova edificação, né, e lá serem guardados então todos os objetos, fotos, enfim, tudo que conta a história do antigo frigorífico. E não só do antigo frigorífico, mas também da cidade, né, a história de Montenegro. Mas o ponto que o Ernesto bate bastante é a questão econômica, né? Ele que diz que talvez seja injusto valorizar tanto o frigorífico quando existem outros prédios importantes no município também que poderiam passar por uma revitalização, por reformas, né? E com custos mais baixos. Então ele diz que é uma questão que precisa de bastante reflexão. Ele não se posiciona nem contra nem a favor. Ele diz que tudo é uma questão de avaliar, né, o que seria viável e o que não seria. Muito bem, olha só, transporte, página 6 do Jornal Progresso. Prefeitura cria paradão de ônibus para substituir rodoviária. A terça-feira passada, 30, foi o último dia de atuação da estação rodoviária de São Sebastião do Caí sob o comando da empresa Pedro Heitor Piovesan e Filhos Limitada. Sem interesse da empresa que esteve à frente da concessão por 60 anos e de nenhuma outra empresa, a última licitação para a concessão do espaço não teve participantes. E, portanto, a Prefeitura está fazendo um paliativo, criando um paradão provisório para receber os ônibus e, logicamente, os passageiros em São Sebastião do Caí. Interessante que muitos municípios não houve interesse de renovação das concessões. Né? Exatamente. Né? É uma pena, porque as pessoas vão inicialmente se atrapalhar um pouco, né, com essa questão. Os menos informados, a gente sabe que sempre tem aquela parcela da população
não se mantém tão informado. Com certeza vai ter gente aí batendo com o nariz na porta ao chegar na rodoviária, né? Para fazer o embarque. Tá certo. Olha só, o sindicato quer saber quais os critérios para vagas nas creches municipais. O sindicato dos comerciários se reuniu e uma das propostas foi solicitar ao Conselho Municipal de Educação e também à Secretaria Municipal de Educação quais são os critérios para fornecimento de vagas nas creches municipais, já que uma das comerciárias informou que procurou essa informação e não conseguiu. Isso é uma polêmica que já vem de anos, né, Clarice? Realmente, inclusive a gente está trabalhando numa série aliás, em uma reportagem, né, que trata essa questão da educação aqui no município, onde a gente relata que há anos, né, há mais de 15 anos, existe esse problema do déficit de vagas, né, nas escolas de educação infantil, e as reclamações também, né, se caminham juntas, né. Então, realmente preciso avaliar se todas as crianças que estão nas escolas, os pais trabalham, os pais não têm condições de pagar, né, por uma vaga em uma escola particular. Porque a gente sabe que existem pessoas que não trabalham e que os filhos ficam nas escolas, e aí as mães que precisam trabalhar não têm onde deixar seus filhos, né. Então, tem essa questão, né, de ver quais são os critérios, os reais critérios que são avaliados na hora de fornecer uma vaga nas escolas de educação infantil. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Clarice. Um bom final de semana a todos, até segunda-feira. Para quem está ouvindo agora, logicamente que a pessoal da JPTV está vendo gravado. Para quem está ouvindo a RPM, você fica agora com a boa música. E a DJ Clarice vai soltar mais um som aí da RPM. Até mais, pessoal.